trabalho que a gente vai fazer da roda de cura, quem está vindo pela primeira vez, ele é um trabalho terapêutico. Ele é um trabalho para a gente curar as nossas questões psicoemocionais e as energias que têm a ver com isso. São resultado do que a gente sente, pensa e faz, de forma consciente ou não consciente. E é o que vai atrair experiências, pessoas, situações. A nossa própria energia vai estar atraindo. Então, a gente cuidar daquilo que a gente quer atrair para a nossa vida é cuidar da nossa energia e, portanto, é cuidar dos nossos padrões de sentimento, de pensamento, de atitude. O trabalho, ele é baseado numa técnica chamada alinhamento energético fogo sagrado. Esse palavrão todo mesmo, o nome da técnica. E ela vem da observação dos xamãs brasileiros, dos pajés. E ainda que a gente não precise na técnica de nenhuma ferramenta, eu trago alguns elementos aqui, especialmente dos 4 elementos básicos do xamanismo: a terra, o fogo, a água e a ar, para dar sustentação simbólica e representativa. E a gente vai trabalhar em cima dos nossos registros. Vou dar um exemplo do que são esses registros ou corpos energéticos. Você nasce um HD em branco, com todas as possibilidades, e aí você começa a ter experiências agradáveis e desagradáveis, e, em função do prêmio ou da punição, você começa a repetir aquelas escolhas. Por exemplo, me deram uma coisa bem simples de entender. Eu lembro que quando eu era criancinha, eu estava na creche, e um amiguinho me incentivou a pegar um pauzinho e colocar no buraquinho da parede. O que era o pauzinho? Uma piaçava. O que era o buraquinho da parede? Já acontece? Não, mas É uma experiência de dor. Eu crio o registro de que não se pode colocar nada naquele lugar que vai dar choque. Né? Pode ser com coisas simples como essas, mas também com outras questões. Né? A pessoa vai criando seus traumas, suas neuroses, seus desencantos, suas desilusões, e vai registrando padrões de sentir, de se comportar. Isso é muito bom porque nos dá sobrevivência. Imagina você passar essa vida inteira tomando choque. Né? Só que alguns padrões de sentir, ou pensar, ou agir quando você é criança se tornam disfuncionais quando você vira adolescente. E já não são mais necessários quando você é um jovem. Então, esses padrões de escolha entre A e B, onde você sempre escolhe B, ele te limita porque às vezes você, quando é adulto, não é para escolher entre A e B, é entre A, B, C, D e E. E às vezes o E é extremamente mais funcional e melhor e mais potente para você ter vida, te dá mais possibilidade de ser feliz se você ainda está achando que só tem que escolher entre A e B. Então, o que nós fazemos? Esse registro, como é que é essa prática terapêutica? Vou comparar com o psicólogo primeiro. Como é que o psicólogo trabalha? Um psicólogo, um psicanalista vai virar para você e te pedir para você contar uma experiência da forma que você raciocina. Em cima disso, ele vai tentando fazer você enxergar um pouco mais. Não é assim que o psicólogo trabalha? Alinhador, não. Ao invés de eu te perguntar o que você sabe, eu acesso no teu campo sutil esse registro. E trago essa informação com você tendo consciência ou não. E ao invés de eu ficar conversando com você, eu canalizo aquele registro e vou trazer para esse registro uma nova experiência que gere uma nova emoção e, portanto, mude a frequência. O que é esse tal desse campo sutil? É aquele espaço, aquela dimensão, onde tudo que nós e os nossos ancestrais e todas as nossas experiências ficam registradas. Vou dar um exemplo. Você se sentiu aos 6 anos de idade profundamente
assustada e violentada com um empurrão que o teu pai te deu no meio da rua de graça, um empurrão, você estava toda arrumada indo para casa da tua madrinha, e do nada teu pai te deu, teu pai, teu herói, o teu protetor te deu aquele empurrão que você caiu em cima de uma poça de lama e ficou toda suja, e a casa daquela madrinha que você pequenininha estava toda feliz para vê-la, você chega toda desgrenhada, suja, bagunçada, chorando. Isso pode gerar várias, dependendo de como você introjeta essa experiência, isso pode gerar vários padrões. Você pode ser uma mulher adulta com medo de elevador. Você pode ter medo de andar de elevador por causa dessa experiência. Você pode ter medo de fazer natação por causa dessa experiência. Você pode entrar em relações amorosas aonde você está o tempo inteiro agindo de forma insegura e permitindo que o outro seja ciumento, controlador, por causa desse condicionamento. Você pode se sentir frágil na hora de se arriscar para novos empregos. Isso pode interferir na tua vida profissional. E o fato era o quê? O fato era que aconteceu um acidente entre um motociclista e uma Brasília e o teu pai te empurrou para salvar a tua vida. Porque a motocicleta ia bater em você. Só que nós sentimos cada um de um jeito. A gente não sente e registra a realidade. Meu pai me protegeu de um atropelamento por causa de um acidente entre uma motocicleta e uma Brasília. Não. Eu fui empurrado, enlameado e cheguei toda desgrenhada na casa da minha madrinha. É assim que funciona a mente humana. Então, quando eu falo de acessar o teu campo sutil, é para poder trazer a percepção que você registrou. Não importa os fatos. Importa como você sentiu. Porque isso definiu a sua energia. E a sua energia define o tipo de experiência que você atrai. Conforme a gente desenvolve a linguagem, o raciocínio, vai se tornando mais consciente do mundo, essas distorções diminuem. Mas os registros continuam sendo feitos. Muitas vezes eles são condicionantes. E eles vão estar reforçando outros mais antigos. Quer ver uma outra coisa também que pode acontecer, gente? A gente não ser condicionado apenas por um registro de uma experiência nossa. Todos nós, mesmo que de forma inconsciente, está acessando o campo sutil e tudo que tem nesse lugar. Mas principalmente daquelas pessoas que a gente tem mais vínculo, que são os nossos familiares. Porque quando a gente nasce, todo ser humano tem uma forte necessidade de pertencimento, de ser aceito pelo grupo. E quando a gente nasce, o primeiro grupo que a gente quer fazer parte e ser reconhecido e ser aceito é a família. Tanto aquele núcleo familiar, né, que mora na mesma casa, como também avós, bisavós, tataravós. Eu, além de querer pertencer, ser parecido com meu pai, minha mãe, com quem mora comigo na casa, eu também vou moldando aqueles que vieram antes, mesmo que eu não conheça. Às vezes um tio que foi morar longe, ou que morreu antes de eu nascer. Às vezes a primeira esposa do meu avô, que morreu de tuberculose. Às vezes uma história, tem coisas na história da família que são muito fortes e que às vezes a pessoa, ela de forma inconsciente, começa a fazer parecido, começa a repetir. Por isso que padrões familiares que se repetem ao longo de gerações acontecem tanto em famílias biológicas como em famílias adotivas. Eu conheço pessoas que não têm vínculo com a família adotiva e que repetem padrões, né, que só tem vínculo com a família adotiva, não tem vínculo com a família de origem, e que repetem padrões. Filhos que muitas vezes em famílias que o pai não criou, que são iguais ao pai, ao avô, porque existem os hábitos aprendidos pela convivência e existem os hábitos repetidos porque a pessoa está no campo sutil. E
Qual é o lado ruim disso? É quando esse ato é um ato ruim, que tira a tua potência de vida. Se você tem uma pessoa que ficou viúva, não conseguiu lidar com luto e passou 30 anos em profunda depressão, até morrer com um ataque cardíaco, você está muito associada com ela, o que você pode estar atraindo para a tua vida sem saber dessa associação? Dificuldade de encontrar um namorado, ou um medo constante de que teu companheiro parta, ou uma angina, um problema de coração. Isso existe muito. Então essas fidelidades que a gente tem no sistema familiar é que a gente repete sem perceber. Agora, graças a Deus, ao avanço dos tempos, a gente tem técnicas para liberar essas energias para você viver a sua vida, com as suas escolhas, para que você não precise viver condicionada por registros energéticos que sejam disfuncionais dessa vida, ou dos seus ancestrais, ou de vidas passadas, ou de experiências intrauterinas. Hoje a gente tem, através do alinhamento energético e outras terapias, condição de acessar esses registros, trazê-los à tona e transformá-los. Se eu estiver falando difícil, pergunta, gente. É roda, é aberto, não é palestra, não. Ô, Ivete, quando você fala transformar, eu posso também entender que você pode ressignificar. Não tem como você voltar lá e despadronar, mas você tem como ir ressignificando, tornando a coisa diferente. Não, é transformar mesmo. Ressignificar é quando você, por exemplo, sofre uma situação de abuso, uma violência física, e aí você cria um trauma, e você, no psicólogo, no psicanalista, vai elaborando uma nova forma de ver, para que você não se sinta mais vítima, reconheça que agora você tem potência, que você pode fazer de uma forma diferente, né? E aí você tem todas as técnicas para ressignificar. Eu fui vítima, mas eu não sou, eu tenho um poder de ação. É um processo mental. Quando eu uso a palavra transformar, é porque eu vou de fato mexer na energia. Independente do teu intelecto, do teu consciente, a gente vai mexer na energia.